Numa época em que o assunto saúde mental nunca esteve tão popular no meio da nossa sociedade, Jorge e Mateus jogam para o público a notícia de que, a partir do ano que vem, após uma turnê deles que vai se chamar turnê de 20 anos, alguma coisa assim, eles vão dar uma pausa com tempo indeterminado na sua carreira, nas suas carreiras. O Mateus até disse, possivelmente, se a sua cidade, né, for ter esse show dessa turnê, vai ser o último show de Jorge Mateus por um bom tempo. Se você parar para pensar, as pessoas fizeram estardalhaço com isso aí na internet, mas isso não é nenhuma novidade. Afinal de contas, a gente já tem outros exemplos de artistas estourados que tomaram o mesmo caminho e alguns que já estão tomando, inclusive, para o ano que vem. Se eu não me engano, foi em 2018 em que eu li a notícia que Henrique e Juliano fariam isso. E em 2019 eles botaram em prática. Foi alguma coisa assim. Eu achei inteligente da parte deles, por dois motivos. Primeiro, porque passa mais tempo com a família, se dedica mais à sua vida pessoal, que muitas vezes os artistas enlouquecem muito por isso, cara. Ah, mas ganha milhões de reais. Que adianta ganhar milhões de reais, sendo que você tá o tempo todo na estrada, o tempo todo viajando, não tá curtindo os frutos do seu trabalho ali com a sua família de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais prazerosa. E isso não significa o fim da carreira de um artista. Afinal de contas, Henrique e Juliano resolveram fazer isso, diminuíram o número de shows, já faz um bom tempo, e eles passam mais tempo com a família e ainda continuam trabalhando. E, como consequência disso, eles ainda colhem o resultado da escassez que eles mesmos causam de Henrique e Juliano. Por que não? Se eles cantam cada vez menos, ou se eles cantam menos que outros artistas, não à toa o valor do show deles, se eu não me engano, posso estar errado, mas de duplas hoje no Brasil é o cachê mais caro. Por quê? Porque eles são os melhores? Porque eles são os maiores? São as maiores lendas da história da música sertaneja? Não. Porque eles são famosos, eles são topo de tabela ali da atualidade do sertanejo, e eles aparecem pouco. Isso causa a escassez na cabeça das pessoas. Então, onde tem um show do Henrique e Juliano, meu Deus, é algo raro, né? Então, vale muito. Só vale muito aquilo que tem a sensação de ser raro. Não à toa, o diamante é muito caro. E a pedra da sua rua aí tá na sua rua, jogada e ninguém pega, porque tem um monte igual a ela. E Jorge e Mateus resolveram isso para a carreira deles também, assim como alguns artistas já anunciaram para o ano que vem, como Gustavo Lima, e se eu não me engano vi algumas matérias também sobre o Luan Santana, porque o Luan vai ser pai agora nesse ano 2025, e o cara trabalha aí desde os 15, 16 anos, estourado e tal, e agora que vai ser pai, eu acho que realmente é um momento bacana, né, para dar uma freada e curtir a família, até porque agora é questão de ser pai. Uma filha, né, inclusive. E eu acho que ele faz muito certo. O Gustavo da mesma maneira. Esses caras, eu acredito, são viciados em trabalhar, né? O Gustavo principalmente, pelo que eu conheço. E esses caras eu acho que ficam doentes se ficar sem trabalhar. Mas o Gustavo notou a necessidade de dar essa freada na carreira, porque o cara já é bilionário, o cara é número 1 hoje aí do sertanejo, e fazendo show igual um iniciante estourado, 25, 28, 20 e tantos shows no mês. Nem precisa de um trem desse. Não é por conta do dinheiro, é porque gosta de trabalhar. E trabalha demais. E com isso acaba, né, deixando suas coisas pessoais um pouco de lado. Ele se tocou disso e isso é que vai acontecer. E aí, cara, Jorge e Mateus fizeram esse anúncio e aconteceram algumas coisas, além de a reverberação na internet. Aconteceu o pronunciamento do Edson durante num comentário de alguma página, onde ele falou o seguinte, eu tô com um comentário dele aqui para ler para vocês. Ele viu lá o pronunciamento de Jorge Mateus e ele colocou: "Você conhece a história, né, irmão? Cara, cada dia que passa, eu percebo que nossa missão não é grana e nem fama, são pessoas." Tá, mas eu acho que o assunto do Jorge Mateus, da pausa deles, não tinha a ver com grana, mas tudo bem. Vamos pôr que é o raciocínio do Edson aqui do outro assunto, né?
Aí são pessoas. E aí? Eu não vivo sem palco. Tenho 50 anos e tô recomeçando. Comecei com meu irmão com 5 anos de idade. Legal. Chego e simplesmente falo pros meus fãs: vou dar um tempo? Tenho 2 netos e 4 filhos. E vou ter mais filhos. E nunca vou parar de cantar. Pra mim estão Jorge Mateus. Pra mim, então, acho que ele queria dizer, né? Pra mim, então, Jorge Mateus, como fã, lhes digo: puta cagada. Eu achei, em certa medida, não sei se pelo fato de que talvez eu não tenha compreendido o que o Edson quis dizer, mas o que eu entendi que no auge da minha ignorância é que o Edson tentou medir pela régua dele o que Jorge Mateus possam estar sentindo, né? Aí alguém vem e fala assim: Dudu, mas espera aí, o Edson já separou do Hudson, sabe muito bem como é que é essa questão, e o jeito que termina uma carreira, depois de repente para voltar é difícil, e olha aí, o cara até falou, tá recomeçando e tal, uma coisa assim. Tá, mas Jorge Mateus estão falando de se separar ou de dar uma pausa na carreira? Acho que são situações bem diferentes. A maneira como o Edson e o Hudson pararam naquela época, eles mesmos sabem que foi. Aquilo foi uma puta cagada. Eles sabem disso. O Edson sabe disso. Ainda mais no momento que a internet vinha acontecendo no mundo da música naquela hora, bem na hora que o negócio estava abrangindo, e eles poderiam ser naquela hora tranquilamente um dos maiores da internet, aí eles se separaram. Aquilo foi uma puta cagada. Até porque aquilo teve, né, brigas pessoais e tal, coisa de irmão também, né? Mas Jorge Mateus optam por uma decisão muito mais saudável, porque é uma loucura. Olha como os caras estão falando aí, né? Desde os 18 anos, nunca mais passou um final de semana em casa pra curtir a família, pra curtir a vida. Eu acho que, na verdade, eles mesmos já tinham dado esse recado, mesmo que de maneira implícita, de que nem tudo é sobre grana. E aí o Edson até falou sobre isso aqui no comentário, eu não entendi a maneira como que, o sentido que ele quis usar, mas é mais ou menos isso, não é sobre grana, os caras já são ricos, Jorge Mateus, né? Então por que ficar só juntando mais dinheiro a troco de perder a saúde, tanto física quanto mental, né? Então eu não entendi assim, um pouco da crítica do Edson nesse momento. Eu adoro o Edson, a gente se dá super bem, eu adoro conversar com o Edson, mas eu não entendi muito bem o porquê disso, né? Não entendi quando ele colocou que tem dois netos e 4 filhos e quer ter mais filhos e nunca vou parar de cantar. Mas Jorge Mateus não falou que vai parar de cantar, ele falou que vão parar de fazer shows por um tempo indeterminado. Assim como eu acho que é uma decisão muito mais assertiva do que deixar desgastar completamente e acabar de uma maneira até mais dramática, assim como foi com o Edson Hudson, né? Então, eu realmente não entendi o porquê desse comentário do Edson. Eu acho que, na minha opinião, não era necessário, né? Mas é a minha opinião, assim como ele tem a dele, Jorge Mateus tiver a deles e tal. Mas, voltando para o assunto da decisão dessa questão da saúde mental, da saúde física, eu acho uma decisão respeitosa do Jorge Mateus. Acho uma decisão respeitosa do Gustavo Lima, do Luan Santana, do Henrique Juliano, que já tem um tempo também. Eu acho que a vida do artista é uma vida pesada. Porque o pensamento raso, o raciocínio raso de alguma galera é: que vida pesada o quê? Esses caras são ricos, milionários, tá chovendo dinheiro no bolso deles, os caras tá reclamando. Cara, a mente é igual pro cara que ganha R$ 1.460, salário mínimo, pro cara que ganha 1 milhão, cara. A mente cansa do mesmo jeito. Ou você acha que a mente fala: ah não, eu sou a mente no corpo de um milionário, então eu não me desgasto. Então eu sou mais saudável. Pelo amor de Deus, ser humano é ser humano. Vamos ser sinceros? Todos nós, se tivéssemos a oportunidade de estarmos bem financeiramente, de estarmos bem no que a gente se propõe a fazer, e tivéssemos a oportunidade de dar uma pausa de vez em quando, para esfriar a cabeça, para botar as coisas no lugar, no lugar, para dar uma viajada, para provar outras coisas, outros afazeres, outros hobbies de repente. Você acha que você não faria? Eu sou um cara doido por ter essa oportunidade. Ah, se eu tivesse a oportunidade assim, eu falaria pra vocês, eu só faria um vídeo aqui falando assim: gente, ó, vou tirar um tempinho pra mim, umas férias que eu nunca tirei desde que eu comecei a trabalhar na internet, coceira no Wii agora. E vou ficar aí uns 3 meses aí no mínimo,
sumido aí de internet aí, viajando, fazendo outras coisas, outras atividades, tudo em prol de deixar mais leve isso aqui, ó. Renovar isso aqui também, né? Eu acho que todo mundo. E olha que eu tenho na internet eu tenho 8 anos de carreira, né? E às vezes eu me sinto bastante esgotado. Agora imagina quem tá há 20 anos nessa correria de viagem pra lá e pra cá, e faz show, e faz show, e faz show, e faz show, e pressão de mercado, e pressão de gravar, e álbum novo, e músicas novas, e clipe e tal, e atende gente, e papai, viaja avião, avião pra lá, avião pra cá, pousa o avião, sobe o avião, pousa o avião, sobe o avião, minha família, meus filhos, cadê, não sei o que, vejo um dia, vejo 2 dias, 5 dias na estrada. 20 anos assim. Eu acho respeitosa essa decisão. Eu acho que vai ser até, inclusive, uma tendência quanto mais esse assunto da saúde mental for ficando mais popular entre nós. Chega num ponto que, se um artista estourar agora, eu acho que esse artista tem que ficar aí 1, 2 anos trabalhando feito um doido mesmo. Aproveitando. Não sabe quando vai acabar aquilo ali e tal. E a partir do momento que adquire uma estabilidade bem bacana, acho que é a hora de... Calma. Agora eu também vou viver. Então, Jorge Mateus, espero que vocês aproveitem essa pausa, renovem as energias, voltem quando quiserem e quando se sentirem melhor para fazer o melhor de vocês para os fãs que vão estar esperando vocês de maneira eufórica, tá bom? No começo, eles vão dar essa chorada mesmo, que é normal, sinal que eles amam vocês, e depois eles vão compreender, porque vocês também são seres humanos. Beijo no coração.